Foi uma semana de sobressaltos, foi de tirar o fôlego dos investidores e dos empresários, principalmente, não é? Mas todos, não é? Que têm um dinheirinho investido nas bolsas, investido nas criptomoedas, e não são poucos, não são poucos. Foi de tirar o fôlego esta semana. Resumidamente, o que foi que aconteceu? Tudo começou na sexta-feira e no sábado da semana passada. Empresários e investidores estavam dizendo, naqueles dias, que a segunda-feira desta semana, esta última segunda-feira, seria uma segunda-feira negra para os mercados internacionais, sejam as bolsas, os mercados financeiros, ou até mesmo nas criptomoedas. Então, os rumores estavam efervescendo na segunda-feira de manhã, antes da abertura dos mercados. E a CBNC, que é uma grande rede de emissoras de televisão e de rádio nos Estados Unidos, deu uma notícia às 10h10, hora do mercado, hora americana, pouco antes da abertura dos mercados. Deu a notícia de que o presidente Trump havia dado 90 dias de trégua nas tarifas que ele havia anunciado dias antes. Deu como notícia. Às 10h10. Às 10h25, o governo norte-americano deu um desmentido dessa notícia, de que não haveria pausa nenhuma. Os mercados desabaram, as criptomoedas derreteram, as bolsas de todo mundo despencaram. Mas despencaram mesmo. Na segunda-feira, foi de fato uma segunda-feira negra, e grande parte da terça-feira também. Eu ouvi as declarações, eu acompanhei as declarações do presidente Trump. E aí houve uma ameaça generalizada, um temor generalizado de uma recessão a galope, de inflação, de grande desemprego universal. Até quarta-feira ao meio-dia. E aí, quarta-feira ao meio-dia, o presidente Trump tinha visto que, dentre as tarifas, o tarifaço, vamos chamar assim, não é? O tarifaço que ele tinha anunciado, cerca de 75 países anunciaram que estavam aliados com eles, que queriam negociações para tarifas aceitáveis, tarifas que fossem boas para os Estados Unidos e para esses 75 aliados dos Estados Unidos. Quais aliados? Naturalmente, os países todos da Europa Ocidental, alguns países da Europa Oriental, alguns países asiáticos, todos os países do Oriente Médio, todos. E aqui na América do Sul, a Argentina. Eu vou ler para vocês alguns dos dados que eu coletei na quarta-feira de países que anunciaram investimentos nos Estados Unidos. Até meio-dia de quarta-feira, os Emirados Árabes, todos eles em resposta às tarifas que estavam sendo aplicadas pelos Estados Unidos. Emirados Árabes anunciaram investimentos nos Estados Unidos de 1,4 trilhão de dólares. Eu não disse bilhão, disse trilhão de dólares. A Apple anunciou investimentos de 500 bilhões de dólares, em conjunto com 3 outras grandes
gigantes empresas, a OpenAI, a Oracle e o SoftBank. A grande empresa Clarios falou, é a maior fabricante de baterias para veículos do mundo, investimentos de 6 bilhões no mercado americano, em fábricas e institutos de pesquisa. A Honda anunciou que vai transferir a sua unidade de fabricação do Civic, do veículo Civic, do México para os Estados Unidos. Já está transferindo a sua unidade do México para os Estados Unidos. A Hyundai anunciou 5 bilhões de investimentos de dólares numa nova siderúrgica na Louisiana. A gigante TSMC, que produz condutores e semicondutores e chips, investimentos de 165 bilhões de dólares no estado de Phoenix, em 2 instalações avançadas de embalagem e centro de pesquisa. São várias outras empresas que também anunciaram. Eu estou trazendo para vocês as principais. Por que razão? O que são essas tarifas? Tem muita gente que não compreende. É o seguinte, cada país quer produzir e quer exportar. Só que as ambições no sentido de exportar são muito maiores do que aquelas de abrir seus respectivos mercados. Então, o que foi que aconteceu da década de 70 para cá? É que as empresas passaram a exportar muito mais para o mercado americano, porque o mercado americano é o mais rico do mundo, passaram a exportar muito mais para lá do que comprar. Vamos pegar o exemplo do Japão. O Japão exporta milhões de veículos para os Estados Unidos, mas o Japão não abre o seu mercado para importar veículos americanos. Então, há uma desvantagem muito grande com relação aos Estados Unidos. O que são essas tarifas? São os impostos alfandegários. Mas muitos países não se restringem a criar apenas impostos e taxas alfandegárias. Muitos países criam também obstáculos no sentido de cotas ou de obstáculos de meio ambiente. Por quê? Para fechar os seus mercados. Porque os países estão muito mais interessados em vender do que comprar. E nisso, o que foi que aconteceu da década de 70 para cá? 90 mil fábricas fecharam nos Estados Unidos. Hoje, eu li hoje de manhã, os Estados Unidos não estão mais fabricando antibióticos. Antibióticos ele compra da China, do Japão, dos países europeus. Os Estados Unidos não estão mais produzindo navios, embarcações. Os Estados Unidos, o parque industrial dos Estados Unidos ficou tão reduzido por causa dessa desvantagem do chamado comércio internacional, entre aspas, livre comércio internacional, levou um prejuízo muito grande. Tanto é que o parque industrial dos Estados Unidos entra na proporção de 10% apenas no PIB americano. Vejam bem, 90 mil fábricas fecharam nos Estados Unidos. O que representa isso em empregos para os americanos? E é essa reversão, essa reviravolta que o presidente está procurando conseguir. E até o meio-dia de quarta-feira, então, ele, com 75 aliados no comércio internacional e com o anúncio desses países procurando estabelecer tarifas paritárias com os Estados Unidos, buscando acordos aceitáveis com os Estados Unidos, ele então anunciou, de fato, uma trégua de 90 dias na imposição dessas tarifas em todo o mundo, com uma única exceção, a China. E ele tinha dito para a China que até a 0 hora de quarta-feira, se não houvesse uma indicação da China no sentido de negociar, haveriam tarifas de 100
104%. A partir da 0 hora da última quarta-feira, anteontem. Não houve nenhuma reação da China. Pelo contrário, a China queria briga, queria guerra comercial. Aí, então, o Trump passou a 125% e a China ficou isolada. Já começaram a ver, começaram a surgir previsões do que poderia acontecer. A grande parte do mundo se alinhando em torno dos Estados Unidos, dizendo que a guerra comercial, quem começou não foram eles. Aliás, eu li uma publicação na revista chamada American Thinker, o Pensador Americano. O título de um artigo me surpreendeu muito. Dizia o seguinte: nós, americanos, não iniciamos essa guerra. Nós somente agora é que entramos nela. O título, por si só, já diz muita coisa. Eu achei magistral esse título. O que quer dizer? Quer dizer, de fato, os Estados Unidos não foi quem começou a guerra. Essa guerra começou já a partir dos anos 80, quando os Estados Unidos tiveram que fechar já milhares de fábricas. Até hoje são 90 mil fábricas que foram fechadas nos Estados Unidos. Isso quer dizer que eles não começaram a guerra. Eles estão começando a participar dela agora. E aí é que vieram essas tarifas impostas pelo presidente Trump para tentar equilibrar o comércio internacional, para sair de uma situação de terrivelmente desfavorecido para conquistar mercados, para conseguir acordos comerciais razoáveis. O Trump, ele está dando um recado muito claro. Tudo bem, vamos negociar, mas eu quero que os meus parceiros estejam jogando limpo. China ficou isolada. A partir do meio-dia na quarta-feira, os mercados começaram a se recuperar, as criptomoedas também, as bolsas em todo o mundo começaram a recuperar. Eu reparei que até ontem, as bolsas estavam se recuperando, reavendo todas as perdas que tinham acontecido na segunda e na terça-feira. Qual é a previsão na situação atual? É a seguinte: a avaliação dos comentaristas de economia internacional, de comércio internacional, é que dentro de 90 dias os Estados Unidos estará surgindo como o vencedor dessa guerra comercial. E a China, o grande perdedor. Seria só o vencedor? Os Estados Unidos? Não. Ele e os seus 75 países aliados e mais os outros que estão surgindo. Porque, naturalmente, com os desdobramentos que estão acontecendo, outros países vieram aderir, pedir negociações para acordos comerciais mais estáveis, vantajosos para uma e para outra parte. E a China? A China também percebeu isso. A China sabe que um conflito comercial e militar com os Estados Unidos é inevitável, mas não agora. Não é este o momento. Então, ontem a China já declarou que está disposta a entrar em negociações com os Estados Unidos. Os mercados financeiros, as bolsas, as criptomoedas recuperaram as perdas que tinham acontecido. Ainda, é claro, existem, vamos dizer, algumas vozes dissonantes, mas de um modo geral, nós estamos vendo de novo os mercados estáveis. E vamos ver, então, os desdobramentos do que acontece nessa trégua.
seria muito bom que o Brasil estivesse numa situação de equilíbrio. Tomara que o Brasil não venha se aliar para a China. Porque o que é que o Brasil vende para a China? O Brasil vende matérias-primas, vende soja, vende minérios. Isso não requer muita mão de obra. Mas o que que o Brasil vende para os Estados Unidos? Vende laminados de aço, produtos de alumínio, produtos semi-manufaturados e manufaturados, que demandam maior mão de obra e mão de obra especializada em muitos casos. Bom seria se o Brasil pudesse conseguir uma posição de equilíbrio, mas hoje não. Seria muito melhor que o Brasil estivesse aliado aos Estados Unidos. Mas, infelizmente, não é o que está aparecendo.